em León, no México. Foi no mês de novembro, né? Esse congresso acontece cada 2 anos. Acho que anterior a esse foi aqui no Brasil, né? Foi no Rio de Janeiro. Então, como empresas dentro da cadeia do calçado, acho que é interessante a gente compartilhar com vocês o que nós ouvimos lá. Então aí se comenta, e se tiver alguma intervenção a mais de anotações do Nilton, a gente entra também falando, e aí acho que a gente pode depois falar sobre, ver se a gente consegue encontrar oportunidades e ameaças aqui para o Brasil, né, dentro do contexto mundial. Então, obrigado pela presença, a gente fica no bate-papo. Realmente, acho que foi no GREP, tinha 35 pessoas confirmadas, mas tudo bem, a gente fica mais informal, assim, né? Tratar um pouquinho das coisas, me deixar a tarefa de ser um pouquinho organizadora. Eles sabem muito mais do que eu, mas em todo caso eu vou passando os assuntos. A primeira coisa, gente, né? Estou passando. Tem alguma coisa? Uma das coisas importantes do congresso foi que a primeira frase que eu vou dizer para vocês, disseram que o mundo está totalmente mudando todo dia, que muito mais que conclusões, eles vão apresentar reflexões sobre diversos assuntos. Nós tentamos mapear e colocar esses assuntos que são ligados lá, que quase todas as empresas, quase todos os palestrantes tiveram bastante parecido com o que foi dito, né? Nós tentamos colocar os assuntos para ser mais fácil até das apresentações. Então, essa é uma das primeiras lâminas que o pessoal agora não vai falar. Bom, outra coisa, a gente dá pasta de vocês um pequeno resumo dos palestrantes que estavam lá e um pequeno resumo da palestra. É importante para vocês esses nomes, até no sentido de você saber o que está se pensando e a variedade das pessoas que estavam lá. Inclusive, eu acho que aí o Nilton pode o Marcelo, a variedade assim, de gente que falava, tipo o Adalberto Lares, tá ali. Não está vendo a apresentação? Não, está aí. Ah, está aí. Então aí, olha. Propôs reflexões, tá? Ele não tem conclusões e definições. Nós é que temos que tirar as conclusões e definições. Os blocos que a gente fez na apresentação, como é que vai ser o consumo do calçado em 2030, comportamento do consumidor, eu acho que todo mundo está um pouco cansado de ouvir, mas o crescimento do uso da internet, um fator importante que é a regularização das fábricas, as feiras, que hoje mesmo está falando do Paulo, né? Como é que as feiras estão começando a mudar? A questão das barreiras comerciais, um item que nos interessa com novos materiais, e sumiu. Sumiu de novo. Acho que é a chuva. A chuva? Os materiais. Eu acho que aí nesse ponto de barreiras comerciais, falar também um pouco sobre os acordos comerciais, os grandes acordos que estão acontecendo no mundo, né? Comento ali também. Como o Brasil está dentro disso, né? A questão de produção, como é que vai ser os métodos de produção, a ética comercial empresarial e a questão de sustentabilidade, como os itens que foram tratados por quase todos os palestrantes. Bom, o consumo causado em 2030, né? Eu acho que aí tem uma questão, como a Ilse comentou, até na primeira frase aí. Eu acho que é interessante, assim, normalmente a gente vai no congresso e vai querer receber números, né? Previsões e tudo mais. Esse congresso não falou nada sobre isso. Ele falou muito mais em situações para a gente pensar no nosso negócio, porque não adianta a gente pensar e dizer assim, vai crescer.
Tá, mas em que vai? Em qual mercado vai crescer? Então você faz lá uma avaliação de crescimento sobre o que vai crescer em um material, que não é o que você está preparado, ou eventualmente vai crescer muito mais daquilo que você está preparado. Então você vai ter que entender um pouquinho disso. Mas eles falam o seguinte: crescimento vai ter, o consumo vai aumentar, o consumo per capita vai aumentar, porque fazendo de tudo que está escrito aqui é basicamente o seguinte: o poder aquisitivo tende a aumentar no mundo. A classe média cresce, vai continuar crescendo, então aqui nós estamos falando sempre em mundo, né? O mercado de 2030 tende a, quer dizer, nós vamos continuar tendo crescimento em consumo de calçado. Só para dar, assim, eles falaram que em 1985 o consumo era de 9 bilhões de pares. Em 2013 foram 22 bilhões de pares, sendo que a população em 85 eram 5 bilhões e em 2013 7 bilhões. Então o consumo quase triplicou e a população cresceu 2 bilhões, de 5 para 7 e o consumo de 9 para 22. Como o Milton colocou, essa tendência até 2030 continua, porque está havendo a maior urbanização dos países emergentes. Ainda você tem a China com 50% da população no campo, vindo para as cidades. Tudo isso vai gerar maior consumo, né? As mulheres com maior poder de compra por entrada no mercado de trabalho. 1 bilhão de novos consumidores serão. E os emergentes crescendo a renda nos países emergentes, que levam a maior consumo. Então, não deram números de quanto vai ser em 2030, mas a tendência é ser impactado positivamente. Aí fica um pensamento, né? Nós temos que empregar mais mulheres, pagar melhor as mulheres, porque elas que consomem mais sapato. Então a gente tem que dar muito dinheiro para elas, e aí a gente consegue crescer bastante esse mundo. Uma coisa importante que eu acho, o resto já está resumido, é que vai ter desaparecimento de fronteiras, né? A gente, o consumo não vai ser mais somente local, mas vai ter desaparecimento de fronteiras. Então, esse consumidor do ano 2030 vai ser. Outra coisa é a questão das marcas de luxo, né? Que vai ter bastante crescimento. Pelo próprio crescimento, né, da classe média, né, e aí com isso cresce muito a classe média alta, apesar de que saiu aí informações que a concentração de renda está cada vez pior, né? Mas, de qualquer maneira, a classe média alta está crescendo e as marcas de luxo vão ter um crescimento até diferenciado em relação a isso. Então, gente, assim, vai se fazer calçado no mundo. Uma das perguntas é onde, né? Vai aumentar. Mas a resposta do onde a gente tem também, tá? Vamos lá. Mas é só para pensar. Tá? Não é só para pensar. Bom, gente, o comportamento do consumidor é uma coisa que já todo mundo já está sabendo, todo mundo sempre fala, que nós temos que estar com o olho no lado do consumidor, mas a questão da divulgação da marca, eles falaram muito a questão que cada vez mais a marca tem que ser vendida, que é para vender o intangível, que o consumidor não compra mais só o produto. Isso até um dos que falou bastante foi a Arezzo, representante da Arezzo, que disse que ele não vende mais o produto, mas vende a história, a marca, e com isso ele consegue se desapegar da questão do preço. Uma coisa importante que eu só vou salientar que não está aqui é semana passada eu estive na Colômbia e tinha um palestrante que estava falando sobre o comportamento do consumidor colombiano. E ele disse que 56% das decisões de compra é sobre o preço. Quer dizer, a marca é importante, a história, a identidade da empresa é importante, mas o preço tem um valor fundamental, até mesmo porque está emergindo muito dessa classe social que ainda compra, quando compra sapato. Hoje, em média, 76 pesos ou alguma coisa assim, é gasto em sapatos na Colômbia. Não se tem isso necessariamente no Brasil. Então, me chamou muita atenção a decisão de compra em cima do preço. Não sei se vocês têm E a questão do próprio consumidor está ficando com uma idade avançada, né?
ele começa também a procurar não só a questão da sustentabilidade, mas ele busca também a questão do conforto. Começa a ser uma diferença bastante grande. O envelhecimento com a relação mundial. Nós tivemos um dos palestrantes lá, que foi um americano, que ele era um especialista em eleições nos Estados Unidos, ele faz trabalho para candidatos, ele fez para o Obama, né? E ele falou muito dessa questão de que quando você vai falar com o consumidor, você tem que descobrir qual é o consumidor indeciso. Não adianta você gastar comunicação com o consumidor, aquele que já está decidido. Porque ali você vai gastar muito dinheiro e vai perder tempo. E é mais ou menos quando ele fez um paralelo com a campanha eleitoral. A campanha eleitoral atinge indeciso. Os que já estão decididos dificilmente mudam. Se a gente lembrar, pensar um pouquinho, né, aqui no Brasil nós temos 30% da esquerda, 30% da direita, e nós temos ali os seus 40%, que é onde as campanhas têm que trabalhar, mais ou menos isso. Tá? E nessa questão do trabalho em relação a você trabalhar marca junto com o consumidor, é trabalhar os indecisos. Tá? Se você quiser pegar os já decididos, primeiro deixa ele indeciso, para depois trabalhar. Trabalhar a lealdade deles, né? Trabalhar a questão de lealdade. E aí sim, os 3 pontos importantes. Classes emergentes, trabalhar produtos para classe emergente, conforto, porque a população idosa está crescendo muito, e para mulheres, que querem moda. O atributo principal para as mulheres é moda. Houve a apresentação nesse painel de uma rede nos Estados Unidos chamada Comfort One Shoes, que fica em Washington, D.C., são 22 lojas, e as lojas são especializadas em sapatos ligados ao conforto. Eles focou nesse segmento e essas lojas, então se vocês tiverem curiosidade, chama Comfort One Shoes. Para tudo que você imaginar ligado ao conforto, tem nas lojas deles, desde a forma da pessoa experimentar o sapato, a experiência que ela passa na loja. Então voltando um pouco nessa questão de identificar o grupo, né, e segmentar e trabalhar em cima disso. Bom, aqui também está bem bastante coisa, né? É o crescimento da internet. E aí surpreende que até o Adalberto Lages do Paquetá, ele disse que na hora que ele estava na internet, hoje 10% das vendas dele são feitas pela internet. Então, a China está potencializando isso com tablets e celulares. Isso vai ser a maior loja do mundo, a internet. Tem dentro da parte de vocês, tem algumas empresas, todas elas citam a internet como um dos maiores desafios hoje para a venda e também para a imagem. Então, eles são muito nas questões de redes sociais. Acho que aqui o grande desafio, né, acho que não existe dúvida, o consumidor está cada vez aprendendo a comprar pela internet. O grande desafio que tem aqui é como é que vai fazer a experimentação via internet. Como é que tu faz, porque você entrar numa loja é uma experimentação, né? É você pegar o produto, sentir ele, né? Colocar ele no pé, ver tudo isso aí, como transformar essa experimentação na internet. Então isso aí talvez seja o maior desafio que as empresas vão ter daqui para frente. E hoje de qualquer maneira você tem algumas coisas, né? O próprio mercado americano hoje com aquelas numerações, né? Porque você tem o sapato com a numeração e você tem o sapato mais estreito, mais largo, mais alto. Então aqui esse conjunto de situações ou de medidas do sapato vão auxiliar muito a venda pela internet. A internet é um fato, né? Eu acho que foi reforçado isso lá. Foram apresentados casos interessantes. Tinha uma cadeia chamada Liverpool, que vende geladeira, não tinha nada muito a ver com sapato, né? Mas levaram o caso, quer dizer, a integração de todos os canais, as lojas físicas, telefone, quiosques, redes sociais e internet. E eles têm 102 lojas no México,
E a loja virtual, que é a internet, já é número 7. Dentro as vendas dela já está na 7ª posição. Interessante, essa JB Mart, uma empresa de 93 anos na França, e eles têm lojas físicas e venda pela internet. E o que eles perceberam? Que muitos consumidores iam na loja física, experimentavam e não compravam. Então o que eles fizeram nessa integração loja com venda online? O consumidor saiu da loja e não comprou, mas o atendente cadastrava esse cliente e logo que ele saía da loja ele já recebia um cupom com uma possibilidade de algum desconto no site da empresa para que ele não perdesse a venda para uma outra. Então aí entra a inteligência para você usar a loja física com venda online, tá? Mas é isso, é coisa de 15, 20, 25% das receitas hoje vindo na internet. Se a gente olhar hoje a tecnologia, você pode fazer muita integração com custo baixo. Isso é muito fácil hoje. Vou sair um pouquinho fora, vou pegar um exemplo em relação a serviço, né? A Celeste, que é a Companhia de Energia de Santa Catarina, quando você tem um problema na rua de falta de energia, se você está cadastrado no celular, você recebe um aviso onde ela diz: estou sabendo que a rua está sem energia. Ela manda isso. E quando ela conserta, ela manda: já está funcionando. E quanto é que custa isso? Nada. Para falar a verdade, não custa nada, porque na hora que tu cadastra um cliente, tu bota lá o nome do celular e sai, não custa praticamente nada fazer isso. E olha que serviço interessante, uma coisa que te dá. Quer dizer, pelo menos a imagem que a gente tem como consumidor, tá aí uma empresa séria. Tá? E eu acho que isso aí, quer dizer, hoje você pode comprar um sapato em qualquer lugar do mundo, pela internet, desde que você conheça a forma e o tamanho, e despachar para o Brasil, pagar os impostos de entrada aqui e fazer o sapato. Se é que tem impostos, eu nunca fiz essa experiência. Eu já fiz, não tem imposto, né? Não, até $50. Então é uma grande ameaça. Por isso que vocês viram lá no anterior das coisas. Uma ameaça e uma oportunidade, porque você pode levar a moda brasileira para o resto do mundo, sem necessariamente ter lojas físicas em lugares do mundo. Então, assim, é um grande instrumento de globalização aí, o uso da venda pela internet. Assim, olha, é unânime de todos os apresentadores que as vendas tendem a crescer. Tanto das marcas que se apresentaram de mais luxo, como as simples, como a Crocs. Então, a reflexão é como é que nós vamos usar a internet a nosso favor. Bom, agora vem aquela pergunta clássica. Vai crescer a produção de calçado? Vai. Para onde? Para onde, né? Onde é que vai? Eu vou deixar vocês dois falando. Essa eu quero dizer para vocês que eu não precisei ir lá para ter essa resposta. O que está acontecendo é o seguinte, é muito simples, tá? Já está havendo um movimento muito forte dos esportivos. Os esportivos já estão fechando devagarinho a Ásia e voltando para as suas bases. Tá? Então nós temos aí a New Balance, que já vai inaugurar a 3ª fábrica nos Estados Unidos. O projeto deles são 5. Tá? O que está ocorrendo? A indústria está vendo que a mão de obra ela tá ficando cara no mundo inteiro. Tá? E você não tem mais saída, a não ser alguns países que você não consegue ter um número muito grande de pessoas. Então o pessoal está olhando África, está olhando Índia, mas a gente sabe que é complicado você implementar uma fábrica de calçado nesses locais. Tá? Um por questões religiosas e outro por questão que o pessoal é bem despreparado mesmo. As indústrias estão hoje apostando muito em automação. Tá? E se nós pensar em automação, até pelo custo de energia, pela quantidade de energia que precisa, acabou o problema da mão de obra, ou pelo menos o custo da mão de obra já começa a ficar em outro aspecto. E o que mais vai encarecer
daqui para frente vai ser a logística. Tá? Então, o que vai ocorrer é o seguinte: as fábricas estão começando a mudar para o local onde está o mercado. Então, provavelmente, os Estados Unidos está com crescimento, apesar de que é pequeno, né? Mas o crescimento dos Estados Unidos na indústria de calçados vai estar 30% ao ano e tem de crescer, claro que a base é pequena. Aumento de produção da Colômbia. Tá? Então, eles estão buscando estar mais próximo do consumidor, porque a logística começa a secar. E quem trabalha com moda, principalmente nesse segmento. Então, eles deram um número lá, 58% das empresas transacionais já estão voltando para suas bases, claro, com a devida velocidade. Mas todas elas, quer dizer, todas não, 55%, 58% já estão se movimentando para voltar para sua base. Então, se você pegar aí marcas americanas, né, que tem fábricas que estão produzindo, estão terceirizando, já estão pensando em colocar fábricas, seja nos Estados Unidos, seja México, seja América Central, em algum local para poder atender o mercado americano. Uma coisa que aí também é comentada é o aumento dos custos de mão de obra e outros, a perda de subsídios na China, pelo chinês que falou sobre isso. Hoje já aumentou muito o preço, subiu os custos de mais de 30% na China. Então, por isso que há um deslocamento. Nós vimos uma fábrica chinesa que está na Etiópia. É claro, gente, para nosso nível de produção, ela fabrica muito pouco, assim, porque vários dias. Mas ela está indo para a Etiópia. Bangladesh, né? Bangladesh. Bangladesh que eles fizeram lá foi a respeito do México. Tem um acordo de NAFTA, os americanos perguntaram para os mexicanos por que vocês não fazem mais sapatos para nós. Veio esse desafio realmente os americanos, porque até o número de cifras que os americanos recolhem impostos é bastante alto, porque no México eles andam impostos. Não, Bangladesh, que tem 170 milhões de habitantes, sendo 75 milhões força de trabalho, 45 milhões de jovens. Então, muita produção está indo para lá. Mesma coisa para o Vietnã, né? Com 94 milhões de pessoas, uma população ainda jovem. Essa experiência da Etiópia. E aí acho que entra um pouco aí dentro também a questão dos grandes acordos que estão sendo feitos, que é lá o TPP, que é o Acordo Transpacífico, né? Que é o Acordo do Pacífico, o TPP, e o TTIP, que é o Acordo Transatlântico entre os Estados Unidos e a União Europeia. Então deve haver uma movimentação entre esses países no aumento das exportações de calçado. E aí o Brasil, infelizmente, está fora desses acordos grandes. Até Cuba está fazendo acordo com os Estados Unidos. Realmente nós somos uma coisa à parte. Então acho que uma coisa que nos perdeu foi eles dito que está faltando insumos na China, que é uma primeira razão que eles estão saindo da produção da China. Talvez seja o próprio todo, né? Agora vem a questão de feiras, aí as feiras. Todos concordam que as feiras têm que mudar. Os próprios, alguns maiores promotores de feiras lá, eles disseram que tem que buscar uma nova forma de fazer a apresentação em feiras. Então, uma das coisas é de favorecer a questão do relacionamento, do aperto de mão. É assim que a Paula e o menino da Coreia Nova falaram, que ninguém vai conseguir superar, que é somente uma feira que consegue ter o maior número de contatos, mas que tem que buscar trazer mais valor agregado para as feiras, trazer mais conhecimento, trazer mais coisas para as feiras. Também falaram da grande profusão de feiras que tem atualmente e confusão de datas. Tem datas sobrepostas, por exemplo, a Laguarda está junto com a feira do Brasil, na Coronel. Mesmo que seja um público diverso, e a feira da Laguarda tenha
60% seja asiático, né? Está junto com a Coromoda. O comprador tem que fazer uma escolha de onde ir. Então, há uma provisão de feira, sim, em todo mundo. Outra coisa, eles falaram muito da questão de que tem que agregar valor nas frutas. Outra coisa, o pessoal não tem mais tanto tempo, né? Tem muita feira, e o que o pessoal vai ter que mudar aí isso é uma coisa correta. Né? A feira ela dá uma condição de você ter esse contato direto com a pessoa. Então a feira vai ser muito mais relacionamento que venda. Discussão de coleção, discussão de alguns detalhes ou necessidades do cliente vai ser muito mais para isso. Mas tem que alguma coisa vai ter que ser mudada porque o pessoal não tem mais tempo. Uma é pela quantidade de feira e a outra é o fato de você ir para uma feira e você não encontrar ou não ter o tempo necessário para fazer todos os negócios. É a questão dos custos mesmo, que você tem que também verificar o que agrega valor ao produto. Mas as feiras já estão mudando, né? Já estão mudando. Estão buscando alguma... Todas as feiras estão passando por mudanças, né? Gente, você pode intervir e fazer perguntas, né? Não. A gente fica bem. Eu acho que o que falta ainda, principalmente aqui, que nós temos uma das maiores, que é a FUNEC, né? Ter algum motivador mais, seja congresso, uma grande palestra, alguma coisa para segurar tudo. Só para ver coisa. Não. Eu exponho lá, por exemplo, eu pego assim, o gasto que tinha antes em bebida e coisa, há anos vem assim, vem caindo. Mas para mim está faltando algum motivador, porque o ano passado, os 2 últimos dias de FIMEC já foi trágico. Pelo menos na área de couro e indústria química lá embaixo. Né? Não tinha nada que mantivesse a turma lá. Mas eu vejo aí que começa, porque quando terminou a feira, vários associados aqui até ligaram, dizendo, tem que mudar, porque estava muito ruim. Eu respondi o seguinte, para mim estava bom. Porque eu estava com 7 lançamentos na feira. Então é o seguinte, ou você leva a novidade, ou é melhor não ir. Então eu digo assim, tem a ver com a feira e tem a ver com a nossa postura também como participantes, porque ela é cara, e se você não aproveitar esse momento, fica muito difícil. Então a postura nossa em relação à feira, nós temos que estar levando novidade. Senão, que acontece a mesma coisa ali, senão o pessoal não fica mais. Porque hoje não tem mais esse negócio aí de parar para ficar vendendo, coisa e tal, o pessoal está aqui, ó. Eu queria acrescentar sobre a feira, eu acho que assim, falando um pouco sobre o Inspira Mais e o que eu acho que tem que ser feito para a FUNEC. O Inspira Mais tem um projeto em que as pessoas estão engajadas, que elas conhecem, tem um fundamento, produtos novos, que fazem que se desenvolva produtos e que chegue lá e venha se apresentar. A FUNEC não tem esse contexto geral. Ela vai dar de cada expositor buscar ter a sua inovação ou não. Só que, no geral, a maioria dos expositores não tem esse comprometimento com a inovação. E o que acontece? O técnico, eu trabalho, por exemplo, com produto. Os técnicos de produto não vão mais, porque o que eles encontram de novo lá? Não. Então tá, então se 2 ou 3 lá fazem o que eu quero ver de novo, então depois eu vou lá na fábrica e vejo direto, não preciso mais do FUNEC. Então, eu estava vendo esse ano para expor no FUNEC, não achei o pessoal, né, considerando ali o stand padrão, montagem, que eu também acho que é outra coisa que precisa limpar, não precisa mais ter uma bomba de não é caro, são 10 mil, é mais ou menos o mesmo investimento que Inspira Mais, um stand de 15 metros, falta de uma coisa pequena. Mas se os meus clientes não vão lá, 10 mil é caro. Agora, se eles vão no Inspira Mais, não é caro. Então, acho que o conceito é isso, essa FUNEC não tem um projeto que as pessoas sigam,
chamem a atenção para que daqui a pouco eles sintam vontade de aproveitar esse momento para, às vezes, adquirir até conhecimento de uma forma geral daquilo que está sendo estudado. Mas se a gente pensar um pouquinho aí, o pessoal de componentes, nós aqui de componentes, né, por muitos anos que a FIMEC era sustentada. Quando eu digo sustentada, não estou falando de dinheiro, estou falando de licitação pelo pessoal de máquinas. E hoje o que acontece? Se o pessoal de máquinas não trouxer novidade, nós não trouxer novidade, morre. Então tinha muito visitante que dizia, eu estou indo para a FIMEC porque eu vou ver máquina. Porque componente mesmo, ele às vezes ele vê na própria empresa dele. Uma coisa relativamente simples, né? A máquina é muito mais difícil do cara levar ela para demonstrar e tal. Enquanto no componente quase todos As os equipes representantes levam e pegam a amostra, distribuem. Existe essa. E hoje quase todas as inovações você lança antes ela ou por internet ou por algum sistema virtual. Então realmente tem que se pensar, a ideia de se ter junto palestra, ter um conceito como tem no Salão de Diamante, que vai todo mundo dentro daquele projeto se prevenir. Tudo isso tem que ser visto. Porque máquina vai acabar também. Eu trabalho com máquinas italianas, o pessoal não dá máquina mais também. Custa um patrimônio. E aí, se não vender, vai fazer o quê? Também o cara vai lá também. Mas acho que já tem uma grande consciência, gente, que as feiras têm que mudar. Isso foi uma coisa que foi dita por todos os promotores de feira, né? Estavam os maiores lá, estavam a GDS, estavam todos. Isso era o conceito de feira tem que mudar. Então, eles também têm que mudar a cabeça um pouco dos expositores. Né? Então, isso é uma coisa que a gente fica claro que os conceitos do lugar. Então, tinha do setor essencial calçados, mas existe a preocupação de mudar. E é muito mais que os corredores cheios, eu acho que importa aí uma coisa assim, a qualidade das pessoas que vão visitar. Né? Não é mais os corredores cheios que interessam para os consumidores. Bom, aqui entra o assunto barreiras comerciais, gente. Esse assunto aqui deve dar bastante, é um assunto que o Brasil está sempre correndo atrás da máquina, né? Então temos acordos comerciais muito pouco. E uma das grandes frentes que se fez durante esse congresso é abolir a proteção. E aí que começou os grandes defensores disso, como está ali nos Estados Unidos e Europa, são os consumidores. São onde mais se defende que não haja barreiras comerciais. Eles, inclusive, colocaram até o Heitor um pouquinho de provocaram a calçados no sentido de por que nós tínhamos barreiras protecionistas no Brasil. E outra grande pergunta que para mim ficou foi os próprios Estados Unidos disse uma hora assim, nós somos o país mais livre de comércio, só que nós pagamos $1,5 bilhão de imposto por ano de importação. Então, ele mesmo disse assim, nós somos livres, mas não havemos tentado calçado aqui dentro. Né? Então, nem os Estados Unidos é tão livre assim. Né? Eles mesmos pagam muito imposto de importação. Mas eu acho que aí eles defendem o livre comércio, mas estão indo para um outro lado, que é as barreiras técnicas. Então, eles conseguem, eu acho que ficou muito claro que na próxima década nós podemos cair nas barreiras tributárias, financeiras, mas nós vamos entrar nas barreiras técnicas. O que a Europa fez com o REACH, coisas assim, pagaram 2 bilhões de imposto, a nação que mais importa calçado. Eles mesmos, os Estados Unidos, disseram que a propriedade é o México, eles gostariam muito de comprar do México, né? O México não pagaria imposto, porque é fácil da logística. Só que o México não consegue, eu acho que está razão, não sei se vocês... Não, o México tem um problema sério que é os cartéis. Né? Eu não sei como é que ele vai conseguir se livrar disso aí, porque hoje o México está bastante complicado, porque está acontecendo muito sequestro lá. E a
Tá complicado, tá muito difícil. Então tem muita gente continua investindo, mas são grandes empresas e médias ou pequenas empresas estão com medo de investir no México por uma questão de segurança. Mas hoje é a melhor, seria para quem quer atacar o mercado americano, é a melhor localização. Porque tem matéria-prima, você tem mão de obra, você tem tudo isso. Não vamos entrar no México se ela é cara ou não, mas o México tem tudo que você precisa. E sem falar que está do lado do principal mercado. O principal, e somente exporta 0,8. Aí conversando até com o Adalberto Lais, eu disse para ele, até hoje eu não consigo entender como é que ele faz uma fábrica na República Dominicana, não tem suprimento, não tem nada, se o desenvolvimento não for no México. Vai pagar um pouco mais a mão de obra, mas em compensação, acabou a dor de cabeça, produz sempre, está tranquilo, está muito fácil. É muito grande. Sinceramente, eu vejo assim que eu acho que a nossa indústria calçadista está perdendo a oportunidade do cão, seja Colômbia, seja México, que é sair daqui e botar lá para atender o mercado americano. Para mim, eles estão dormindo um pouco. Só lembrando outra coisa, a Colômbia já entrou no acordo da droga, né? O Peru também está exportando calçados para os Estados Unidos sem imposto. Então nós temos toda a América Central, o México, Colômbia e Peru. Bolívia também. Pode exportar, só que eles não têm sapatos para exportar. Né? A Colômbia tem 0,001. A grande pergunta que nós tivemos na reunião, nós estávamos falando do Pacican, e eles querem levar os calçadistas brasileiros para se instalarem na Colômbia. Para exportação. Assim como muitos outros países fizeram propaganda dos seus lugares, falando sobre o custo de mão de obra. Vocês devem encontrar de cartaz, eu não me lembro, vocês se lembram, parece que foi o país que tinha 3 índices mais alto, o técnico mais alto ganha $300 por mês. Aí começa com $60 e vai no primeiro país que era isso. Mas é um dos países que fez, acho que foi a Turquia, não. A questão de acordos comerciais, gente, barreiras comerciais tem dois lados bem opostos. Os contrários e os... Mas resumidamente, nós brasileiros somos muito ruins. Vamos fazer ruim. Como é que é a nossa relação nesse aspecto e a própria situação da agência, da Apex? Porque a gente tem tido isso... A Apex agora está falando que vai incentivar a fazer mais acordos comerciais. Bilaterais, né? A gente sempre cai de fora. Então, os acordos comerciais são feitos pelo Itamaraty. Mas nós temos um com a Venezuela, bem bom. Bem legal. Então, na reunião que nós tivemos, foi a coisa mais pedida por todos os exportadores. É que nós tivéssemos mais acordos comerciais com países com potencial de compra. Né? Eles até falaram na reunião na PEC semana retrasada, semana passada. Está sendo mais objetivos. Ontem, eu acho que a grande parte dos Estados Unidos, né? E União Europeia, que concretiza esse acordo com a União Europeia, né? Que está em andamento aí há anos também. Mas é isso, é o Itamaraty, não sei. Assim, as barreiras comerciais, até eu estava falando com uma pessoa, uma técnica que saiu agora do MEDI, que é a doutora Rosário, a Rosário Batista, eu a conheci, nós trabalhando no acordo com o México. Ela já se aposentou e tudo, não saiu o acordo dele. Começou como estagiário, se aposentou. Depois para do Congresso, né? É uma situação. Agora tem uma coisa assim, como a gente está bem em casa, uma coisa bastante informal. Eu
MEDIC, do Ministério do Itamaraty. Como eu participei um pouco das negociações da União Europeia, continuo como representante da Sindical, e do México na União Europeia, foi as duas, às vezes, que Mercosul algumas coisas. Nós, às vezes, queremos também que os outros abram o mercado, mas não abrimos o nosso. Vou contar uma pequena experiência para vocês com o calçado da Argentina. Para liberar os calçados da Argentina, e era um volume bastante alto, a Argentina estava pedindo que nós liberássemos a importação de lagostina. Era $200 mil ou $500 mil, uma coisa assim. Era um valor muito ínfimo, perto do que nós tínhamos. Desceu toda a turma do Ceará e não deixou de fazer uma coisa, tá, gente? Então, assim, ó, eu acho que tem interesses controversos. Interesses controversos. É a mesma coisa que a feira. Vem 15 dias antes da feira, que é um lugar na frente da porta. A gente ninguém fica guardando um lugar para a pessoa ir na feira na frente. O melhor lugar, eles vão dar para as pessoas. Nós da FINEP vamos dar o melhor lugar para os brasileiros. Assim como a China vai dar para os chineses, né? Então é uma coisa que a gente tem que entender também, né? Mas só para nós devagar um pouquinho, tá? Aqui é a questão dos novos materiais. Aí eu acho muito veremos a questão do crescimento sintético de tecidos. Não é que são melhores, mas pode se adaptar mais facilmente, mas principalmente por um fator, cor, gente. A escassez do produto mundial e o alto preço. Tem uma curva de demanda que economicamente a gente pode explicar, que no momento que subiu muito se procura produtos alternativos, que é o caso do petróleo, né? O mundo sempre faz a comparação. Basicamente a mesma coisa, né? Mas até pelo primeiro, acho que o primeiro slide ali que a gente falou de mercado, a questão do consumidor, né? Ele tá mais exigente, ele vai pedir, ele vai querer coisas diferentes. Então isso aí é uma realidade, quer dizer, a tecnologia vai entrar muito forte na confecção de materiais. Sejam materiais mais leves, materiais com sustentabilidade, seja eles mais confortáveis, né? Então vai entrar muito material para a saúde. Né? Então se falou muito nessa questão de você ter sapatos que possam estar trabalhando algumas partes do corpo humano, a mesma coisa roupas, né? A gente escuta isso. Então vai estar muito voltado a esse tipo de situação. Tá? Então novos materiais vai ser o ponto assim, que vai crescer muito aí nos próximos anos. A gente tem que ficar muito atento a isso. E aí vem coisas assim que a gente vai ter que até muitas vezes até antecipar, fazer alguns trabalhos, usar bastante a sintetal aí para nos ajudar a como a gente vai buscar essas tecnologias, né? Fazer parcerias, fazer alguma coisa nesse sentido. Então vem bastante coisa. Outra coisa que também está se trabalhando na questão dos novos materiais é a padronização. Isso é uma equipe da Europa que está trabalhando muito com a questão de padronização de materiais, de uso de materiais. Estão trabalhando nesse sentido. Como tem os calçados de segurança, essa tendência vai se repetir em quase todos os conteúdos esportivos que vocês já conhecem, vai se repetir em todos os outros. Também muita coisa em direção à moda, gente, no mercado feminino. Mas uma coisa que nós temos que pensar, e aí quando eu livro falo, eu acho que é como desenvolver novos materiais. Nós tivemos no Instituto da Coreia, no ano passado, eles tiveram 260 patentes, novas patentes de materiais para passar. A Nike lançou um modelo agora, né, que é de unidade de materiais, o mesmo modelo de unidade de materiais. O modelo chamou atenção numa loja de shopping, né? Para mim é um modelo vai ser aquele modelo tem infinidade de materiais. Só que mas é uma infinidade de materiais, mas processos produtivos simples.
começar a olhar, né? Então, para os fabricantes de adesivo, a notícia ruim é que o projeto da Nike é não ter adesivo no futuro. Então, sempre lembrar disso. Então, nós estamos ferrados. Todos os fabricantes calçados lutam arduamente para reduzir E o foco muito em conforto e saúde. Saúde. Eu estava lendo essa semana no jornal, a Apple tem um aplicativo agora que está falando dos hospitais americanos, que eu não sei como, não fui a fundo lá, o artigo era muito superficial, mas que começa a controlar diabetes e tudo mais para que não chegue a necessidade da pessoa se internar, que ela tem um médico com a menção antes. É um aparelhinho que tu engata no som, ali na saída do som. É um aparelhinho para medir a diabetes. Não, e outras, quer dizer, você começa a ter um acompanhamento para que a pessoa não tenha controle, não tenha que ser internada, e por isso eles acham que eles vão reduzir muito o gasto de saúde. Então, o que o calçado entra nisso, né? Que materiais, 260 patentes, né? O que a gente faz nesse sentido aqui? O que se faz no Brasil é isso. Sei também o menino o senhor da Inescope, o diretor-geral da Inescope, ele comentou, depois eu vi conversando com ele, ele disse que eles não conseguem superar o que se faz na Coreia hoje, em termos de materiais. Eles estão trabalhando muito com a questão dos biomateriais e materiais sustentáveis. Então eu anotei algumas coisas aqui, né? Aromas dos materiais, testes luminescentes, LEDs, OLEDs, materiais ajustáveis ao corpo, fibra de carbono de bambu, nanoprata, que é um antibactericida, couro livre de cromo e metais pesados, peles de peixe, materiais respiráveis onde entra o frio e tem a troca frio e calor, e uso da robótica. E sem falar da logística reversa, materiais recicláveis. Sobre o tema de reveladores, você comentou? O quê? De testes indicativos, né? Há 2 semanas foi publicada uma matéria na capa da Isto É, referente a como que você está trazendo essa tecnologia para o nosso dia a dia, que não seja preciso internar uma pessoa. O que a gente está desenvolvendo agora é um teste que, nos Estados Unidos, a Amazon vende um testezinho de casa de urina, por exemplo, que você avalia ali o resultado. A gente está colocando isso aí dentro do vaso sanitário das pessoas, né? Começou na indústria veterinária, com linha de pet shop. Agora esse revelador, ele varia, teu pH está diferente, ou a análise, teu corpo está secretando muita proteína, então ele vai ali, ele vai começar a avisar com diferença de cores. Então isso aí eu acho que nesse primeiro ou segundo semestre já vai estar no mercado como beneficiamento, né? Além da prata, que é o nosso... O vaso vai mandar na vida da gente. O vaso. Hoje deu muita cerveja hoje. Hoje o apelo é legal porque é o seguinte, o veterinário, ele faz questão de vender o produto como revelador, porque ele sabe que o gato vai ter problema renal. E vai voltar. Exatamente, o gato não fala, então o dono vai olhar ali a cívica ali, opa, era para estar amarelo, tá azul, né? Tá roxo. Então ele leva lá no veterinário. Principalmente porque ele faz a venda, então no primeiro momento já se cria um elo um pouco vínculo, mais exato. forte. É um mercado especializado, né? Mas realmente é uma tendência. A gente começou a olhar no final do ano passado e agora, você vê, eu não sabia da Exame, mas agora eu vi na Isto É, uma capa azul como todo mundo sabe. E se ele dá uma procurada na Amazon, por exemplo, lá já estão criando esse conceito. A gente está começando a criar aqui agora, né? Por isso que eu acho que a reflexão é justamente, vocês imaginam que nós fazemos uma coisa que está em pé, né? Poderia fazer muitos exames ao mesmo tempo, então agregar o valor dessa coisa. Então, por exemplo, o sapato para diabético é uma coisa, hoje, uma realidade. O sapato de conforto é uma realidade, né? Então, acho que o chip por corrida, que já tem conforto, são coisas que podem ser agregadas de valor para o calçado. Bom, aqui a questão da produção, gente. Em cima de tudo isso, a gente está dando pinceladas para vocês, porque o
No mês foi 2 dias ininterruptos de apresentações, tá? Assim, tá, só tem esse lado. Vai ter uma mudança bastante grande na questão de produção, cada vez mais flexíveis. E uma coisa que me chamou muito a atenção, gente, é as empresas que estavam lá falando, nenhuma tinha grande produção. Tá? Uma tinha 97 lojas na China, uma empresa tradicional italiana, outra não sei quantas na França, mas os grandes volumes não estavam representados lá no seu paquetado. Mas cada vez mais a questão de flexibilidade. Mas esse carejo, que lança uma coleção a cada 15 dias. Né? A flexibilidade é uma coisa que vai ser uma constante. O conceito de competitividade também, falar que vai ter uma grande mudança. A competitividade não vai ser só mais em custos, preço, mas a facilidade de compra, a interação com o consumidor e a mudança constante de coleção. Também não tinha, gente, como vocês podem ver aí, as grandes marcas internacionais tipo Zara e Temu não estavam lá no certo percurso. Então, uma das coisas que foi dito durante uma das palestras lá é que essas marcas fizeram uma grande mudança no conceito de produção flexível, por necessidade constante de mudança. Colocaram o preço como um dos determinantes e falaram também na questão de subcontratação, que vai ser uma coisa que vai crescer nas próprias, no caso da questão da fundamentação na área. Então, que é o modelo Arezzo, o modelo mais difundido, falando das lojas. E também falaram bastante que a questão da comercialização vai se separar do restante da produção, vai ser muito mais separado quem faz a comercialização e quem faz a produção. Não sei se isso vai acontecer, eu disse que vocês a reflexão, não sei que vocês dois se lembram